Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal da Casale IT. No vídeo de hoje eu demonstrarei como criar imagens usando inteligência artificial com o Stable Diffusion, conforme você pode ver na imagem. Então aqui eu digitei um dinossauro T-Rex e ele gerou esta imagem para mim. Então vamos ver como fazer esta configuração. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é acessar o Stable Diffusion, que você pode no Google digitar Automatic 1111. E aí você tem esse primeiro site aqui do GitHub com todas as informações do projeto. A geração de imagens era um pouquinho pesada, então o recomendado é ter uma placa de vídeo que suporte esta geração. O recomendado é uma placa da NVIDIA, aqui eu estou usando uma RTX 2060 Super, e ela está tendo uma performance bem interessante para a geração. O processo então para gerar, conforme você pode ver na documentação, é de certa forma simples, desde que você atenda esses pré-requisitos de hardware. Conforme ele diz, o recomendado aqui é a placa da NVIDIA, apesar de ele suportar algumas GPUs da AMD e também esses processadores novos com NPUs ou processador com GPU embutida também, ele deve dar algum suporte. O modo como eu vou demonstrar a instalação é esse daqui, instalação automática no Windows, que é bastante simples, ele só tem a dependência de você ter instalado o Python na versão 3.10. Então, ele fala que a versão mais recente do Python não suporta esse Torch, que é uma biblioteca que ele usa, então nós teremos que usar essa versão 3.10. No Windows, para fazer essa instalação, o modo mais simples é vir aqui em Windows, na Microsoft Store, você digita Python, ele já vai listar aqui algumas versões. Então, ele tem aqui a versão 3.10. No meu caso, já está instalado, mas se você não tiver instalado, ele já vai ter um botão para instalar. Você clica no botão e ele vai instalar automaticamente para você. Caso você queira confirmar se está o Python instalado corretamente, você pode vir no Windows, abrir o PowerShell e digitar Python espaço version, e aí ele vai mostrar aqui qual que é a versão que ele está utilizando do Python. 3.10 é a que nós precisamos. Seguindo os passos aqui, ele fala para instalar o Git e fazer esse Git clone. Porém, essa etapa não é necessária, pois nós podemos baixar o arquivo diretamente daqui. Caso você tenha o Git instalado, ou se quiser instalar o Git, até tem a URL, é só baixar o instalador e clicar Next, Next, Finish e já termina. No nosso caso, nós vamos diretamente baixar aqui do repositório mesmo. E após isso, nós vamos executar esse Web UI User Bat. Então, um jeito de baixar diretamente daqui do site é vir até o topo da página. Nesse botão verde, você clica aqui para expandir e você coloca Download Zip. Então ele vai fazer a compactação e fazer o download do arquivo zip para nós. Está processando, aqui ele já, acho que até fez o download, vamos ver nas pastas downloads. Tá, agora ele terminou. Uma vez terminado, basta extrair, né, botão direito, extrair tudo. Ele criaria um subdiretório já, então você pode até deixar direto aqui em Downloads e Extract. Então ele vai fazer a descompactação do Stable Diffusion e nós temos aqui então nosso diretório. Aqui você pode mover esse diretório para um local que você deseje ter a instalação. Esse zip você pode até apagar, nós não vamos usá-lo mais. E nós vamos abrir esse diretório. Vamos localizar aquele arquivo webui.user e aqui você tem uma
parte opcional. Se você se lembrar, nós já havíamos instalado esse Open Web UI, no qual você pode integrar esse Stable Diffusion direto nele. Então, como nós queremos fazer isso, você precisa fazer uma pequena configuração, que é editando esse mesmo arquivo WebUI User. Então, repare que tem dois, tem o Windows BAT, que é para Windows, e o Shell Script para caso de Linux. No nosso caso, estamos usando Windows, então vamos usar esse aqui, o Windows BAT File. Então, se você clicar com o botão direito e editar no Notepad, você verá essas informações aqui. E para habilitar o modo no qual nós poderemos integrá-lo ao Web UI ou até mesmo a scripts Python, é habilitar a API dele. Então basta aqui nesse set command line args, depois do igual você digita traço traço API. E só isso. Daí podemos salvar este arquivo e fechar o bloco de notas. Agora sim, basta dar um duplo clique. O Windows pode perguntar se questão de segurança, fale run anyway, né? Executar de qualquer modo. E aqui ele vai fazer a instalação. A instalação ela demora um pouquinho na primeira vez que você roda, porque ele vai baixar o modelo e todas as dependências. Então é esperado que ele tome aí alguns minutos, dependendo muito da sua conexão com a internet, pois o modelo, por exemplo, ele tem 3.7 GB. Então, agora eu vou aguardar aqui essa primeira inicialização e quando ele terminar, ele já vai abrir o navegador nesse Stable Diffusion que eu estava demonstrando. Então, vamos aguardar aqui essa instalação e eu retorno quando ele finalizar. Pronto, passado uns bons minutos aqui, ele terminou de baixar todas as dependências e aí ele abriu aqui o navegador nessa URL, localhost, né, 127.0.0.1 na porta 7860. E se olhar aqui o log, repara que ele rodou certinho. O que tomou bastante tempo foi esse download do modelo, que tem 3.97 GB. E se você se lembrar daquele API que nós definimos no arquivo BAT anteriormente para expor como uma API, ele executou aqui. Então, feito isso, nós já temos ele instalado. Toda vez que você precisar executar, basta ir e executar aquele arquivinho BAT que nós usamos anteriormente e ele já vai carregar o Stable Diffusion. E uma vez abrindo aqui o Stable Diffusion, eu ainda não tive tempo de olhar todas as opções, mas o básico eu aprendi. E você tem que selecionar aqui o checkpoint, que seria como se fosse o modelo que ele vai usar para gerar as imagens. Aqui ele tem uma porção de abas, mas o que eu vou focar aqui é o TXT to Image, que seria texto para a imagem. Então aqui é o prompt, onde você vai digitar a imagem que você vai gerar. Outras questões interessantes é aqui em Generation. Ele tem bastante desses métodos de sampling, exemplos. Então você pode tentar diferentes para ver os resultados. Aqui ele tem a parte dos passos, né? Então quanto mais passos você selecionar, mais processamento tomará, mas a imagem tende a ficar mais bem elaborada. Então eu vou deixar aqui como 35. E outra parte interessante é essa questão do tamanho da imagem. Então ele define padrão como 512 por 512, mas você pode alterar para suas necessidades. Lembrando que quanto maior a imagem, mais processamento e mais tempo ele levará para gerar a imagem. Então, feito isso, com essas configurações, basta digitar aqui o prompt. Vamos tentar fazer algo um pouco incomum. Por exemplo,
Vou colocar aqui o ator The Rock como um personagem do jogo Mortal Kombat. E aí eu vou clicar no botão gerar. Então clico em Generate, aqui tem a estimativa. Vamos ver a imagem que ele vai gerar. Então ele gerou aqui o ator The Rock, num padrão de lutador mesmo, até parecido com a descrição do Mortal Kombat. Então, embora a interface não tenha português, pelo menos eu não vi como fazer a tradução, ele consegue interpretar comandos, né, em português, que é bom. E é isso, aí gerou a imagem. Você pode salvar, por exemplo, clicando aqui em salvar, ele vai pedir o nome. Você pode fazer o download. Se você for lá na sua pasta de downloads, a imagem estará ali pronto para uso. E conforme eu disse, você pode usar isso dentro do OpenWebUI, e isso tudo devido a habilitar aquele API. Então, tendo aquele API habilitado, você precisa só confirmar a URL, que o padrão será essa daqui mesmo. Então, se você vier no OpenWebUI, clica aqui no seu usuário, vem em painel do administrador e depois em configurações. E aqui ele tem essa aba de imagens e geração de imagens, que ela é experimental, tá? Então pode ser que ela melhore bastante ainda, mas ele já consegue integrar. Então, mecanismo de geração de imagens, tem que selecionar esse Automatic 111, ligar aqui, tá? Ligue a opção de geração de imagens e digita a URL do Stable Diffusion. Como esse WebUI está sendo rodado dentro do container do Docker, conforme eu demonstrei em detalhes em vídeos anteriores, você não pode usar o localhost aqui, senão ele não vai entender. Então essa imagem roda de dentro do Docker, e o Docker, o jeito dele entender qual que é o localhost, né, o endereço local da imagem, é substituir aquele IP127001 por host.docker.internal. Então coloque http://host.docker.internal 7860. Isso obviamente vai variar de acordo com a sua configuração, mas no Docker normalmente vai ser dessa forma. Mantendo aqui a porta 7860. Aqui ele pergunta o modelo padrão, você pode definir aquele, é o único que nós temos. Você pode definir o tamanho da imagem e o número de etapas, né? Que são as duas configurações que nós usamos aqui, o Sampling Steps e o tamanho da imagem. Feito isso, você salva. E aí você já pode vir aqui no novo bate-papo. O que eu achei estranho é que você precisa fazer uma chamada, porque você não tem acesso àquele gerar imagem, mas você precisa primeiro escrever a mensagem do que você quer, e aí ele vai gerar para você. Eu vou copiar e usar esse mesmo prompt aqui, só para ser mais simples. Então, a questão é, primeiro, faça uma consulta normal. Não tem modelo selecionado, aqui o Llama 3. Então, deixa ele fazer a consulta normal, e aí depois você vai ver que ele vai habilitar um ícone de imagem. Então, ele vai tentar falar aqui, descrever a imagem para nós. E quando ele terminar, agora sim aqui ele habilita esse botão Generate Image. Então clique em Generate Image e ao clicar aqui ele vai fazer a chamada ao Stable Diffusion e vai gerar a imagem e exibir para nós. Então repare que ele gerou uma imagem diferente,
da anterior com o mesmo prompt, mas continua sendo uma imagem diferente. Eu acho que eu até preferi essa daqui, tem mais cara de Mortal Kombat que essa daqui. Mas ele conseguiu gerar as duas. Então com isso você também consegue integrar e gerar imagens diretamente do Web UI. Caso você ainda seja um desenvolvedor e queira gerar imagens programaticamente, pelo fato de ter habilitado aquele API, se você vier nesta URL aqui, digitar /docs, ele vai exibir essa definição de todos os endpoints disponíveis. Esses endpoints que são chamados pelo Web UI. E você pode então verificar qual que é que gera imagem, por exemplo, essa daqui, API V1 Text to Image. Ele tem até exemplos, então basta você fazer requisições para esses endpoints e você consegue de modo manual gerar. Não sei nem se dá para clicar aqui, try it out. Vamos ver se o que acontece se eu... Aqui não tem prompt, né? Será? Vou escrever aqui, dinossauro. Vamos clicar em execute. Acho que ele não vai retornar nada. Provavelmente está faltando informação. Mas basta você se basear nesse tipo de API, esses endpoints, para fazer as suas chamadas, criar suas imagens aí via programação. Então, para o vídeo de hoje é isso. Espero que você tenha gostado. Comece a criar suas próprias imagens utilizando inteligência artificial e eu te vejo num próximo vídeo. Até mais.